Vivemos a fé em comunidade, mas por mais que eu e você tenhamos que reconhecer essa realidade, esse aspecto da vida cristã, não podemos esquecer, negligenciar a vivência individual e pessoal do cristianismo. Ou seja, por mais que eu tenha que viver a fé na coletividade, conectado ao outro, ao próximo, vivendo entre irmãos, por mais que as pessoas sejam bênção na minha e na sua vida, não podemos ter a nossa fé condicionada às pessoas, ao outro. A minha fé, a sua fé não pode ter como base as pessoas. Eu devo ter, você deve ter uma experiência pessoal com Cristo, pois Ele é a razão, o centro, o sentido. Ele é o perfeito. E assim, no momento em que o outro deixar de ser bênção na minha vida e se tornar um obstáculo, se tornar uma experiência negativa, se tornar um inimigo, se tornar uma decepção, eu irei permanecer firme de qualquer jeito. Uma fé centrada em Cristo nos fará permanecer de pé, apesar dos outros, a despeito dos outros. Sim, eu venho aqui trazer uma mensagem de encorajamento ao seu coração, para que você permaneça firme na fé, para que você continue na caminhada junto com o Senhor, mesmo apesar, a despeito da experiência negativa que você possa ter com qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa ou as pessoas sejam aquelas pessoas que têm andado com você na caminhada de fé, sejam as pessoas mais próximas de você, que sejam aquelas nas quais você inspirou, aquelas pessoas que um dia te ajudou, aquelas pessoas que um dia você ajudou, a despeito de qualquer tipo de experiência negativa que você tenha com as pessoas, que você permaneça firme. Destaco aqui, por exemplo, permaneça firme, a despeito da falta de amor das pessoas, do abandono das pessoas, da traição das pessoas. Permaneça firme. O exemplo maior é Cristo Jesus. Jesus tinha principalmente os 12 ao seu redor e de modo especial os 3 mais íntimos, Pedro, João e Tiago, mas mesmo esses dormiram na hora que não deveria dormir, fugiram quando o mestre estava sendo preso, Pedro negou, Judas traiu. Mas Jesus continuou firme no propósito para com Deus, apesar de tudo. Eu me lembro aqui de um trecho da canção Viver para mim é Cristo. Tem uma parte que diz assim: se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver teus planos. Por mais que a experiência da decepção, do abandono, da traição, ela seja tão amarga, nós não podemos condicionar a nossa fé a isso e perder a nossa fé no Senhor. Precisamos continuar. Mesmo quando a nossa família literal nos abandonar ou a nossa família espiritual nos abandonar, nós precisamos permanecer firme. Lá no Salmo 26, versículo 10 vai dizer: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Olha só essa convicção do salmista. Ele sabia que mesmo das pessoas das quais ele menos desejava vir abandono, rejeição, mesmo dessas poderia vir abandono e rejeição, mas ele tinha convicção no Deus que não o abandonava. Isso também fazia com que ele não abandonasse o Senhor. Permaneçamos firmes no Senhor, a despeito da falta de apoio, da falta de ajuda, a despeito da falta de consolo, a despeito de qualquer suporte humano. Nós precisamos permanecer firme, a despeito, apesar da perseguição dos outros, apesar do que os outros vão falar e pensar, que eu e você possamos continuar sendo diante de Deus aquilo que Deus espera e nos chamou a ser, e também permaneçamos diante de Deus fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer. Eu digo aqui também, permaneçamos firmes na fé, apesar da falta de fé dos outros, apesar da desistência dos outros, da queda dos outros, apesar da falta da busca por Deus por parte dos outros. Permaneçamos firmes. Quando eu olho para a palavra de Deus, para a história da igreja, eu vejo aqueles que permaneceram firmes, que continuaram, que foram fiéis a Deus, que buscaram a santidade, apesar dos outros, da maioria dos demais. Quando a gente abre a Bíblia lá em Gênesis capítulo de número 6, nós vemos a declaração que Noé era um homem justo e perfeito, ou seja, completo, íntegro, no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Noé, ele decidiu ser diferente no meio de uma maioria corrompida, no meio de um resto inteiro que não queria andar com Deus, que não queria ser íntegro, que não queria ser justo. Noé disse: eu vou fazer a minha parte apesar dos outros.
Nós precisamos tomar essa decisão de, no meio dessa geração perversa, corrompida, sermos aqueles que se posicionam em fidelidade, apesar do que nos rodeia. Lá em Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15, olha só que lindo o posicionamento e a postura de Josué. Ele diz assim, olha, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí ele diz assim, batendo no peito, eu imagino, porque quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo, olha, vocês precisam fazer uma escolha, mas eu já fiz a minha escolha apesar da escolha de vocês. Eu vou servir ao Senhor juntamente com a minha casa. Isso é muito lindo, gente. Nós precisamos ter esta convicção, esta decisão, esta escolha. Lá em João, capítulo de número 6, nós vemos Jesus se autoproclamando como sendo o pão da vida. E nós ali lemos que muitos começaram a desistir de seguir o Senhor. Aí Jesus de repente se volta para os seus e diz assim, quereis vós também retirar-vos? E Pedro toma a frente no versículo 68 de João 6 e diz, Senhor, a quem iríamos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aqui também eu vejo um Pedro que está vendo pessoas desistindo, os outros indo embora, mas Pedro dizendo aqui, Senhor, eles podem ir, eles podem até tomar a decisão de te abandonar, mas eu, e se eles aqui ao redor de mim também quiserem, nós iremos permanecer contigo, apesar dos outros terem te abandonado, apesar dos outros terem te deixado, porque só o Senhor tens palavras de vida eterna. Você e eu não podemos cair porque os outros estão caindo, não podemos desistir porque o outro desistiu, não podemos esfriar na fé porque o outro esfriou. Se o outro não quer viver, viva você. Se o outro não quer buscar, busque você. Se o outro não quer ser santo, seja santo você, mas não deixe de cumprir a vontade de Deus por causa das pessoas. Tem uma canção de Colo de Deus muito linda que ela diz assim, se ninguém te adorar, eu vou. Nós precisamos adorar o Senhor, mesmo a maioria não adorando. E precisamos amar por aqueles que não amam, adorar por aqueles que não adoram, confiar por aqueles que não confiam, esperar por aqueles que não confiam. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Eu me lembro também aqui de uma canção secular, mas que tem uma letra muito bela, que ela diz assim, eu não vim até aqui para desistir agora. Eu até entendo você, se você quiser ir embora. Porque a decisão é pessoal. Cada um deve dar uma resposta diante do Senhor. Que vivamos em comunidade, que estejamos sempre conectados às pessoas, mas que não deixemos de ser de Deus por causa de pessoas. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.